Estação, está começando mais um Cadáver Ouve Podcast. Dessa vez vamos abrir jarros escondidos no Oriente Médio para descobrir, afinal de contas, será que a Bíblia conta a verdade pra gente? Estamos aqui com ela, nossa queridíssima historiadora Tupá Guerra. E aí? Olá, tudo bom, ouvintes? Tô tão empolgada que pela primeira vez eu tô aqui. Saiu uma notícia muito recentemente falando que um dos manuscritos do Mar Morto em um museu se comprovou sendo falso. Eu tô falando de maneira muito resumida e meio tonta, e aí eu fiquei muito na dúvida, né? Porque quando a gente fala do manuscrito do Mar Morto, a gente fala da Bíblia. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do seu estudo, né, do doutorado, e bem resumidamente, porque a gente só tem poucos minutos, e o que essa notícia significa para o mundo acadêmico dos teólogos e historiadores? Tá, um monte de coisa junto, vamos lá. Primeira coisa, os textos da Bíblia, a Bíblia como a gente conhece hoje, né, que é um livro, e os textos que fazem parte da Bíblia é uma construção de vários séculos, assim, né, lá na antiguidade, assim, há 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, primeiro que não existiam livros, né, eram rolinhos de pergaminho, cada um com um dos livros do texto, e depois que não tinha uma regra, assim, tipo, todos os textos, esses são os textos que fazem parte da Bíblia. Isso foi decidido depois, já lá no ano 300, enfim, mais pra frente. Então, quando a gente fala dos manuscritos do Mar Morto, a gente fala de textos religiosos judaicos. Vários deles fazem parte do que hoje a gente chama de Bíblia, mas, assim, na antiguidade é possível que todos eles fossem considerados importantes igual. É difícil da gente saber, porque como a gente só tem os textos, não tem, tipo, ninguém anotou um diário dizendo, então, esses daqui são os textos importantes, ou então colocou num jarrinho especial, assim, tipo, esses são os textos que a gente acha mais certos, esses são os textos menos, não. E a gente encontrou eles tudo em pedacinho, né, e todos os pedaços misturados, então não dá pra ter ideia muito. O que a gente sabe é que, dentre os manuscritos do Mar Morto, que são textos judaicos, religiosos, bem antigos, dentre esses textos tem pelo menos metade desses textos são cópias de textos que hoje estão na Bíblia. E são as cópias mais antigas, assim. Então, sei lá, o livro de Isaías, a cópia mais antiga do livro de Isaías foi encontrada no Mar Morto. Então, é esse tipo de texto que os manuscritos do Mar Morto têm. É muito importante? É muito importante, porque quando a gente tem os textos mais antigos, a gente consegue comparar as traduções. Talvez alguns ouvintes já tenham ouvido dizer, mas tem mais de uma tradução da Bíblia, as traduções mudam. Então, como que isso funciona? Quando a gente tem um texto de 2000 anos atrás, a gente consegue comparar e pensar, olha, essa tradução aqui foi mais para esse lado, essa tradução aqui foi mais para esse, enfim. Tudo isso faz parte, né, do como a gente pesquisa. E no meu doutorado, mais especificamente, eu trabalhei com os textos com textos do Mar Morto, né, com manuscritos do Mar Morto. Só que eu trabalhei mais especificamente com demonologia e demônios. Então, no fim das contas, eu não trabalhei com nenhum texto que faz parte atualmente da Bíblia. Todos os textos que eu trabalhei eram o que o pessoal chama de textos apócrifos. Olha só que legal. Olha, que é a parte mais legal da Bíblia, né? Tem aquelas partes muito legais. Eu diria que não é parte da Bíblia, né? Mas... sim. Não, mas aí cada um tem a sua própria Bíblia, né? No meu coração tem a minha Bíblia que tem os apócrifos. Textos apócrifos que são mais legais. Exatamente. Pois é. Esses textos, eles foram descobertos, começaram a ser descobertos lá em 1947, 49. Por aí foi a primeira vez que alguns beduínos descobriram dentro de cavernas os manuscritos do Mar Morto. Então acharam lá, reza a lenda que eles estavam atrás de uma cabra, a cabra se perdeu, eles entraram na caverna atrás da cabra e acharam um monte de jarro quebrado e pedacinho de pergaminho no chão. E daí eles pegaram os pergaminhos, eles tinham uma noção que aquilo era antigo, eles acharam que valiam dinheiro, levaram para Jerusalém para vender. Chegaram em Jerusalém para vender. O Kando, que é um comerciante de antiguidades e de outras coisas de Jerusalém, pegou aquele coisa e falou, nossa, isso daqui é antigo mesmo. Levou para um pessoal da École Biblique, que é uma, né, escola bíblica, uns padres que estudavam esse tipo de texto, e eles olharam e falaram, putz, isso daqui é muito antigo. Se pá, isso daqui é a parada mais antiga que a gente já encontrou de textos bíblicos. E depois disso, então, rolaram altas tretas e altas aventuras para se
conseguir comprar ou escavar todos os textos das 11 cavernas onde tinham textos lá no Mar Morto. Esse é um resumo muito resumido, assim. Daí tem, só para o ouvinte ter uma ideia, pensa que fim dos anos 40, início dos anos 50, a gente está falando de pós-Segunda Guerra, o mundo está muito sem dinheiro, e ao mesmo tempo a gente está falando da época da formação do Estado de Israel, as brigas, já o começo de todas as tretas com a Palestina, Israel tentando expandir território, e ao mesmo tempo a galera tá procurando textos do Mar Morto que fica no território atual de Israel. Então, assim, era escavação arqueológica com militares, com roubo, bem Indiana Jones mesmo. Então, assim, a gente tem esses textos que foram descobertos nessa época. A maior parte deles está num museu em Israel. Alguns deles estão na Jordânia, porque foi o governo da Jordânia que comprou boa parte dos textos e financiou as escavações, uma parte grande delas. E na época, para tentar conseguir grana para fazer as escavações, etc., esses textos eles eram anunciados em jornal, sério. Tem umas coisas de jornal genial, do tipo assim, você quer um presente para uma pessoa que gosta de antiguidades? Compre um manuscrito do Mar Morto. Tipo, que velho. E assim, então tiveram textos também que foram vendidos. O grupo de textos mais antigo, que foram esses descobertos mais ou menos até os anos 50 ali, esses são considerados textos ok. Aí lá nos anos 2000, né, passa muito tempo, de repente começou a aparecer no mercado de antiguidades vários manuscritos do Mar Morto novos. E as pessoas ficaram tanto quanto desconfiadas, né? Porque, enfim, fraudar a antiguidade não é uma novidade. Ficou todo mundo tipo, então, que porra é essa? Como assim? E vários desses textos foram comprados, muitos deles por universidades dos Estados Unidos, e outros por um museu que foi inaugurado, se eu não me engano, em 2012, eu acho, que é o Museu da Bíblia. Fica nos Estados Unidos, e é um museu que teve um começo de vida muito problemático, assim. Já de começo, eles foram acusados de roubo de antiguidades, de tráfico internacional de antiguidades. Eles foram condenados e obrigados a devolver várias peças que eles tinham comprado várias peças que eles tinham comprado não de falsificadores, mas de pessoas de tráfico mesmo, né? De antiguidade. Tiveram que pagar multa, etc. Então, já não era um museu que tinha uma reputação muito boa entre especialistas. Fora isso, eles tinham esses textos do Mar Morto, 16 manuscritos, que ficavam em exibição e falava lá, são manuscritos do Mar Morto, cópias muito antigas da Bíblia. E vários pesquisadores trocavam isso, falavam, não, velho, esses manuscritos não são verdadeiros, eles são esses manuscritos que apareceram depois de 2000, parece estranho, da onde vieram, porque, né, quem vendeu esses manuscritos? Mas deixa eu perguntar. Onde eles foram encontrados? Esses manuscritos, eles falavam exatamente o quê? O que era o conteúdo deles? O conteúdo deles não tinha nada demais. Eles eram textos bíblicos, pedaços de textos bíblicos. Eles não falavam nenhuma grande novidade. E eles eram, só para o ouvinte ter um pouquinho também de noção, eles eram textos, são fragmentos, eles não são textos grandes, assim. Então, pensa um pedacinho de papel de tipo 5 centímetros por, sei lá, 8 centímetros com 4, 5 linhas de texto, sabe? E tipo, metade do parágrafo. Não é uma coisa muito completa, não é um texto enorme, assim, são realmente fragmentos. E daí, enfim, já rolava essa desconfiança. Alguns pesquisadores disseram, não, esses manuscritos são ok, e inclusive estudaram e publicaram sobre esses manuscritos, mas vários pesquisadores falaram, tipo, tem alguma coisa estranha nessa história. Aí, o Museu da Bíblia resolveu pagar uma comissão externa, como se fosse uma auditoria, para tentar investigar esses manuscritos e concluir se afinal eles são verdadeiros ou falsos. Eles investigaram, e daí o que aconteceu? No começo, ano passado, eles já tinham admitido que 4 dos manuscritos eram falsos, e esse ano a auditoria foi concluída,
e o Museu da Bíblia admitiu que todos os manuscritos que eles têm são falsos. Os manuscritos do Mar Morto que eles têm. Pois eles é. nem mandaram o migué de que, porra, enganaram a gente. Eles simplesmente admitiram que eram falsos mesmo. Não, eles estão falando que eles foram enganados, mas eles fizeram uma conferência para mostrar os resultados, para explicar por que eles concluíram que esses manuscritos são falsos. Enfim, para o mundo acadêmico, o que significa? Em parte, já tem gente dizendo que esses manuscritos são falsos há uns 5 anos, então não é uma grande novidade, sabe? Quando saiu a notícia, a gente falou, a gente já sabia. Mas, por outro lado, a notícia traz uma discussão, que é um debate que já está tendo há algum tempo, já tem alguns anos. As últimas conferências que eu fui tinham mesas de debate só sobre esse tema, que é sobre a proveniência de manuscritos e qual o nosso papel como pesquisador frente a tráfico de manuscritos, e enfim. Porque parece bobo, né? Tipo, tráfico de manuscrito e tal, mas assim, isso envolve dinheiro, morte, sangue e esse tipo de coisa. Não é uma coisa tão besta. Então, qual a responsabilidade de quem pesquisa esse assunto dentre uma antiguidade falsificada? E, em parte, o que a gente diz, porque toda vez que se desenvolvem testes para dizer que um texto é falso, os falsificadores ficam melhores. Nesse caso específico, é muito incrível, porque, assim, o que a gente acha que eles fizeram? Os ouvintes talvez pensem, mas não dá para fazer um teste de carbono 14 para saber a idade do texto? Então, dá. E se provavelmente você fizer um teste de carbono 14 nesses manuscritos, você vai ver que a idade bate. A idade está certa. Eita! Então, por que eles fizeram? Já sei. Máquina do tempo. Faz todo sentido. Todo sentido, todo explicado agora. Alguém foi e escreveu, sei lá, rosas são vermelhas, violetas são azuis, e voltou no tempo, deixou lá o papel e ele envelheceu naturalmente. Não foi isso. Isso. Não. Eles pegaram... papel não, couro, né? Eles pegaram couro de 2.000 anos de idade e escreveram no couro de 2.000 anos de idade. Então, se você fizer um teste de carbono 14, o couro tem 2.000 anos de idade. Tá tranquilo, parece real. E só que, assim, eles também tentam... eles estudam também a composição das tintas para fazer tintas que também... Se você fizer um exame laboratorial para ver a composição da tinta, também vai dizer que é a mesma composição das outras tintas. É tão sofisticado que eles chegam a pegar, por exemplo, cinzas que são encontradas em sítios arqueológicos para fazer essas tintas. Porque daí, tipo, não tem como ver em teste se a tinta é falsa ou não. No caso desses manuscritos, é bem provável que eles tenham usado sola de sapato antiga para escrever. Eita! É muito bom. E então, como que a gente descobriu, né? Da onde que o pessoal conseguiu descobrir? Basicamente, alguns indícios, assim. O primeiro, a couro de pergaminho, ele era preparado para ficar bem lisinho, para ficar bom de escrever. E talvez os ouvintes desconfiem que sola de sapato não é exatamente a coisa melhor do mundo para se escrever. Não é um couro, assim, muito certinho. Então... Os manuscritos são muito... o couro do manuscrito está muito irregular. E isso já é estranho. É muito difícil escrever numa superfície assim, né? Imagina você escrever, sei lá, pega um papel machê, escreve aí no papel machê pra você ver. Não é exatamente fácil, é mais fácil escrever no papel, né? Além disso, algumas das coisas escritas estão passando por cima de sujeira, o que também não faz sentido. Sei lá, não se pegaria um pergaminho sujo, né? Os outros, a sujeira tá por cima do escrito. E a outra questão é a tal da proveniência. Da onde veio esse manuscrito? Isso é muito importante, porque assim, os primeiros manuscritos, a gente sabe onde eles foram encontrados, a gente sabe quem encontrou, quem vendeu e como eles foram parar no museu, certo? Esses manuscritos, não todos, isso é um outro detalhe que tem todo um debate, porque... Como eu disse, pós-Segunda Guerra, Israel, o exército, enfim, muitas coisas, expedições arqueológicas misturadas com exército e tráfico e etc. Então a gente não tem certeza de todos os manuscritos, mas a gente tem mais ou menos uma ideia. Esses manuscritos que apareceram depois de 2000, ninguém sabia, o pessoal falou, mas quem encontrou esses manuscritos? Por que não vendeu esses manuscritos na época? Aí vieram dizer
que não, são manuscritos que o Kando, lembra que eu falei o tal do vendedor de antiguidades? Lá do começo? Então, falar, não, o Kando guardou esses manuscritos num cofre na Suíça, e daí agora a família descobriu e resolveu vender. Aí a pessoa falou, cara, é muito estranha essa história, porque, tipo, não faz muito sentido com a família, e daí, enfim. E esse é o problema, né? Esses manuscritos, eles apareceram no mercado, em casas de leilão, e não se sabe da onde eles vieram. Isso é uma evidência de que, basicamente, eles provavelmente foram falsificados. Com isso, com o Museu da Bíblia admitindo e etc., isso coloca em xeque, basicamente, todos os outros manuscritos que apareceram depois de 2000. Ainda não coloca em xeque os manuscritos mais antigos, mas tem gente falando que a gente devia fazer mais exames nos manuscritos mais antigos para ter certeza que eles são naquele antigos. da década de 60? Pois é. Só que, assim, a maior parte deles a gente sabe de onde eles vieram, então não tem muito perigo deles não serem efetivamente antigos. A gente tem foto da escavação, foto do manuscrito. Existe um mercado disso pra alguém ser pilantra e tentar fazer um negócio fake, né? Existia, sempre teve gente pilantra, né? Não, sim, mas um mercado de textos bíblicos antigos, sei lá. Antigos. Não tinha tanto. Existia já um mercado de antiguidades e de textos bíblicos antigos, mas não era tão sofisticado, assim. Então, até porque como os exames para descobrir se a coisa era falsificada antigamente eram muito... não eram tão bons quanto hoje, as falsificações também não eram tão boas, enfim. Tipo isso. A verdade é que para os manuscritos mais antigos, isso não muda nada. Assim, só muda esse debate de, então agora quando você vai falar de um manuscrito, você tem que dizer de onde ele veio, se você sabe de onde ele veio, qual a sua responsabilidade nessa cadeia toda, né? Sim. Para não perpetuar esse tipo de coisa. Cara, que coisa interessante, né? Porque uma das coisas que os manuscritos no geral foram importantes é para saber exatamente como você falou, né, dessa coisa do o que foi traduzido de tal forma e tal, e até porque existia muita esse enigma, né, será que a Igreja Católica mexeu em alguma coisa, colocou uma frase a mais que não tava ali, coisas assim, é o tipo de coisa que às vezes pode parecer bobo para um acadêmico e tal, mas é que a galera às vezes compartilha desse tipo de opinião sem saber da questão histórica toda envolvida, né. E aí os manuscritos são importantes. Então quando começa a pipocar esse tipo de coisa falsa, tu fica se perguntando, né? Será que é só pelo dinheiro também? Será que, sei lá, não poderia surgir alguma coisa? Tipo um novo texto apócrifo pra falar que a igreja não quis que ele entrasse. Aí tipo é um texto todo maluco que fala que tinha uns Teletubbies no Oriente Médio. Tipo, sei lá. Não surgiria então, esse tipo de discussão? Mais ou menos. Uma coisa que no mundo acadêmico a gente acaba esse tipo de discussão não entra muito, porque a gente sabe que a transmissão dos textos é uma coisa muito complexa, né? Se a gente vai estudar exatamente, tipo, vamos a Isaías. Como que Isaías, o livro de Isaías, chegou até nós, aí você vai vendo as traduções e você consegue... É interessante, mas a partir de uma tradução, por exemplo, da tradução do português, você consegue saber de qual língua aquela tradução foi feita. E muitas vezes, a Igreja Católica, por exemplo, ela encomendou lá, já em ano 400, eu acho, eles encomendaram uma tradução de todos os textos que faziam parte da Bíblia para o latim. E com isso, essa tradução passou a ser a tradução oficial. Então não importava se aparecia outro manuscrito ou outra coisa. Para eles tinha uma tradução oficial. Essa tradução oficial só vai usar essa tradução. Eles fizeram isso porque estava dando problema. Realmente, cada igreja meio que começou a ter sua própria tradução. Imagina o telefone sem fio que dava esse negócio. Sim, com toda certeza. Mas o fato da gente encontrar os manuscritos falsificados no Museu da Bíblia não altera muito mesmo o que a gente já sabia. Porque... é isso, esses textos falsificados são textos já dos anos 2000, são textos que a gente já desconfiava, que um monte de gente já dizia que provavelmente eram falsos, e não tem esse tipo de falação para os outros.
Além disso, uma coisa, você perguntou do conteúdo, né? O que tinha nesses manuscritos. Isso é um ponto bem interessante. Provavelmente, quem falsificou não fez um texto que fosse muito diferente dos outros para não chamar atenção. Porque pensa, se um desses manuscritos tivesse alguma coisa muito bombástica, muita gente ia querer pesquisar e estudar ele. E com isso ia atrair mais atenção e iam descobrir que era uma fraude logo, certo? Sim, então ele fez isso justamente pra ficar na encolha, né? Tipo, é só mais um texto aqui repetido. Isso. Sim, muito provavelmente, né? A outra coisa interessante, você falou, será que... por que a galera falsifica, né? Só pelo dinheiro? Ou tem alguns outros agendas por trás? O que o pessoal tá tentando? É bem interessante. Tem um pesquisador, tem uma... fica na Suécia, eu acho? Ou na... eu confundo os países nórdicos. Fica num país nórdico pra lá. Tem um pesquisador que ele trabalha só com... ele tem um projeto chamado A Pena Mentirosa dos Escribas, que eu acho um nome genial. E ele trabalha só com falsificações, assim. Ele estuda as falsificações de textos bíblicos. E ele fala muito sobre... Existem muitos motivos, assim, e que um dos motivos para algumas vezes, e a gente já teve casos disso, de que a pessoa era um acadêmico e ficou puta com o mundo acadêmico por algum motivo, e daí ela falsifica um texto pra enganar outros acadêmicos e rir da cara deles. Tipo, eu sou muito melhor que vocês e consigo fazer textos e enganar todo mundo. Só pela vaidade da coisa, então. Isso. Ou então pra sacanear, pra acabar com a carreira de alguém. Porque daí você pensa, teve um caso parecido, assim, que passaram um texto pra uma professora, ela investigou e tal, e o texto parecia real, e foi um jornalista investigando justamente a procedência do manuscrito que descobriu que o manuscrito era falso. E é muito provável que parte disso foi porque o cara queria acabar com a carreira dela. Então, o cara que falsificou. Olha que loucura. Entendi. Nossa, enfim. Mas, pois é, além do dinheiro, tem muitos outros motivos para as pessoas quererem falsificar textos. Nenhum deles, infelizmente, é porque a igreja é maligna e quer dominar o mundo. Não tô dizendo que a igreja é boazinha, mas não é assim que ela faz. Não tá dizendo que a igreja é boazinha, mas também não tá dizendo que ela é má. Então, é isso aí. Entendi. Uhum. Sim, como se diz a piada entre pesquisadores é que se o Vaticano esconde textos é só porque a biblioteca é desorganizada mesmo. Assim como todo bom museu, né? Ai, Tupá, excelente. Consegui entender um pouquinho mais desse mundo de acadêmicos e Bíblia. Olha aí quem diria. Olha que mundo louco. Que mundo louco, não é mesmo? É isso. Você quer deixa um tchau aí pro nosso queridíssimo ouvinte. Tchau, pessoas. Muito obrigada por me ouvir. E qualquer dúvida de manuscritos, pode sempre me procurar, que eu gosto de responder. Às vezes eu demoro, mas eu respondo, eventualmente. Olha aí, ó. Perfeito, então. É isso e nos vemos na próxima transmissão.